tese que fala justamente do fogo criativo, né? É um livro que ela tem. Eu comecei a ler ele, foi super difícil de eu adquirir, porque não tem aqui no Brasil traduzido, e lá fora eu tive que comprar por CD e colocar para tocar no meu carro, que era o único CD que eu tinha, assim, não tem mais em computador, como se eu ouvir isso, né? É. E aí eu só consegui anotar quando eu estava no carro, assim, foi muito difícil, mas ela fala justamente dessa força criativa que as mulheres ao longo dos séculos foi se distanciando, né, adotando uma postura um pouco mais é, masculina, né, de uma energia masculina, e o né, aí ela conta exatamente o conto de Perséfone, né, é, raptada, né? O que foi de fato isso, e falando muito sobre Deméter, que é a mãe de Perséfone e também a deusa da terra, né? Então dá muita ilusão essa mitologia, ela fala muito nisso. Só que eu escuto só a voz dela, né? Então ainda eu tenho que fazer a tradução e escrever. Então é mais complicado, mas eu acho que é um livro, uma boa indicativa, assim, de livro também dela complementar a essa história. E a tudo que tem em Mulheres que Correm com Lobos, né? Sim, sim, também tem muitos estudos, algumas teses. Como ele é muito complexo, então você encontra teses de doutorado em cima do livro, trazendo essa abordagem. Né? Esse de Perséfone também tem várias versões, e aí é tudo muito interessante. Eu sou suspeita que é uma mitologia também, né? Mas é muito importante trazer, independente do que seja, né? Aqui eu quero trazer para vocês, né? Eu, Carol e Lídia, a gente combinou, de trazer para vocês esse conto, porque a gente utiliza esse livro. Mas, como você falou, tem outros livros dela, tem outros materiais, né? Tem vídeos no YouTube, tem documentários sobre isso, porque o resgate da vida criativa, né? O sustento da vida criativa, como fala o capítulo, ele é um tema muito explorado por todas nós, né? Porque a vida criativa ela é muitas coisas, ela não é apenas a criação. Às vezes a gente pensa que criatividade, né, criare, do latim, ela é só tipo desenhar, pintar, colorir, né? E aí vem que a vida criativa na mulher ela é tudo, tudo é a vida criativa. Né, tudo é a energia criativa. As decisões que ela toma, a cada nova escolha, a cada novo passo, né, as questões do dia a dia, as questões cotidianas, tudo isso é vida criativa. Até ela começa logo, a primeira frase do capítulo é: a criatividade é um mutante. No momento ela assume uma forma, no instante seguinte é outra. Então, assim, a forma como eu organizo minha louça, eu estou usando criatividade. Né? A forma como eu arrumo meu cabelo, a forma como eu monto a minha roupa do dia. Então, tudo é energia criativa, que é uma conexão e uma expressão minha. É tanto que se você colocar 5 mulheres para arrumar uma casa, viram 5 casas diferentes. Não é verdade? Então, assim, uma vai colocar uns móveis aqui, outra vai colocar as plantas num lugar, outra vai tirar, vai botar no outro. Bem-vinda, Deusa. Outra vai tirar e vai botar no outro. Então, assim, tudo é expressão criativa e a gente não reconhece isso. Por isso que a gente não reconhece a poluição no Rio. Porque primeiro a gente está desconectado da criatividade clássica. Quem é que tem pincel e tinta em casa? Quantas mulheres? Pincel tela, né? Aí, as meninas aqui, artistas, eu já sei que tem. Poli, Ila, Carol, mas eu já não tenho. Então, assim, quantas estão conectadas a ter? Se esse grupo tivesse 100 mulheres, qual porcentagem seria? Provavelmente baixa. Então, a gente já não tem contato e proximidade com pintar, com tintura, com costura, né, com tela, com tinta, com Com pincel, música, com dança. com música, com dança, a gente já não tem esse contato naturalmente, a não ser que você trabalhe ou tenha realmente uma abordagem com isso. Já não é da nossa sociedade trazer essa aproximação. E aí, por outro lado, a gente acaba, então, ignorando os sinais, os pequenos sinais da vida criativa. E aí, quando isso acontece, É. né, a mulher se desconecta demais Filha, de si. mas eu fiquei com você antes, a gente Se resolve. desconecta demais de si. Né? Se Filha, eu não desconecta consigo demais se da sua encontrar. força. Se desconecta demais da sua essência. E aí fica difícil depois criar uma nova vida. Porque se ela não está criando no micro, ela não vai conseguir criar no macro. E aí eu quero criar uma nova vida, eu quero criar uma nova realidade, eu quero mudar de casa, eu quero me conectar a mim mesma, eu quero criar uma profissão que faça sentido, mas eu não vou conseguir porque a vida criativa está poluída. Então eu quero iniciar lendo o conto, que é bem pequenininho,
Só para vocês entenderem o que é, e claro, ele é aquele tipo de conto que, como os contos de Clarissa, não é um continho de Disney, né? É um conto para trazer um choque à nossa questão emocional para entender o que acontece, né? E ela diz que, na verdade, esse conto ele tem inúmeras versões. Cada vez que ela passava por um lugar, né? Porque esse livro foi escrito por Clarissa, cada vez que ela passava por um lugar durante as viagens, ela acessava esse conto de infinitas maneiras. Então, assim, ela tentou trazer o que ela mais se aproximou a ela, e um adendo, que é uma versão de um menininho que ela ouviu e que trouxe uma abordagem diferente, mas é sempre mantendo a mesma estrutura. Uma mulher muito bonita, um homem mau, ela se apaixona, tem filhos, e por algum motivo esse homem a abandona, ativando uma rejeição, ativando um medo, e ela afoga os filhos. Então, de diferentes maneiras. Uma hora ela é uma princesa, uma hora ela é uma pobre, não, ela é sempre pobre. Mas uma hora ele é um príncipe, ele é um industrial, ele muda. Mas essa sempre mantém, que já é um padrão arquetípico nosso, né? Eu sempre tenho um fator de energia, geralmente predominantemente masculina, que vem e que vai destruir essa força psíquica, criativa. Né? Então, a gente geralmente tem essa visão, tanto na hora de pedir ajuda, quanto na hora de sentir o medo. Né? Então, a gente geralmente idealiza uma energia masculina, uma energia, né, que seja dessa forma. Uma energia sombria masculina, né? Uma energia Masculino sombria, sombrio. bem sombria, né? Que seria, como ela fala aqui, trazendo mais para termos psicológicos, né, seria o ânimos doente, né? Esse ânimos completamente destruído. Então, a gente geralmente traz essa percepção. E aí ela conta que existia um rico fidalgo que corteja uma moça pobre, mas muito bonita, e conquista seu afeto. Ela lhe dá 2 filhos, mas ele não se dispõe a casar com ela. Um dia, ele comunica que vai voltar para a Espanha, onde se casará com uma moça rica escolhida por sua família, e que vai levar seus filhos para lá. A jovem mãe fica fora de si e age no estilo das célebres loucas enfurecidas de todos os tempos. Ela arranha o rosto do homem, arranha seu próprio rosto, rasga as vestes dele e rasga as suas próprias vestes. Ela apanha os 2 meninos pequenos, corre para o rio com eles e lá os joga na correnteza. As crianças morrem afogadas e La Chorona cai às margens do rio, cheia de dor e morre. O hidalgo volta para a Espanha e se casa com a mulher rica. A alma de La Chorona sobe aos céus. Lá o porteiro mor diz que ela pode entrar nos céus, já que sofreu, mas que não pode lá entrar sem antes resgatar do rio as almas das 2 crianças. E Desculpa. E é por isso que se diz hoje em dia que La Chorona vasculha as margens dos rios com seus longos cabelos, que mergulha seus dedos compridos na água para arrastá-los no fundo à procura dos filhos. É também por isso que as crianças vivas não devem se aproximar dos rios depois de anoitecer, porque La Chorona pode confundi-las com seus próprios filhos e levá-las embora para sempre. Passemos agora a uma versão moderna do conto. À medida que a cultura sofre influências diversas, nosso modo de pensar, nossas atitudes e nossos temas mudam. Muda também a história de La Chorona. Enquanto eu estava no Colorado no ano passado, colhendo histórias de fantasmas, Dani Salazar, um menino de 10 anos de idade, sem dentes incisivos e com pés absurdamente grandes para um corpo mirrado, que um dia será muito alto, me passou essa história. Ele me garantiu que na história, La Chorona não matou os filhos pelos motivos mencionados na versão antiga. Não, 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 insistiu Dani. La Chorona ficou com um rico fidalgo, dono de fábricas junto ao rio. Algo, no entanto, deu errado. Durante a gravidez, ela bebeu a água do rio. Seus filhinhos, 2 meninos gêmeos, nasceram cegos e com os dedos unidos por membranas, pois o fidalgo havia envenenado o rio com os dejetos das suas fábricas. O fidalgo disse a La Chorona que não a queria, nem a seus filhos. Ele se casou com uma mulher rica que queria os objetos produzidos pela fábrica. La Chorona jogou os filhos no rio, porque eles iriam levar uma vida extremamente difícil. Depois, ela caiu morta de tanta dor. Ela foi para o céu, mas São Pedro lhe disse que ela não poderia entrar enquanto não encontrasse as almas dos filhos. Agora ela procura o tempo todo por seus filhos no rio poluído, mas ela mal chega a ver alguma coisa de tão escura e suja que é a água. Ora, seus longos dedos de fantasma varrem o fundo do rio. Ora, ela vagueia pelas margens, chamando pelos filhos o tempo todo. E esse é o conto. Então, o que a gente tem? Como todo conto, uma história bem chocante, né?
Ela vai lá e afoga os filhos, quando a gente leva para um ponto fica bem forte, só que quando a gente considera que, na verdade, todas as partes da história são nossas, então os filhos, eu, o fidalgo, ela, o rio, são todos fragmentos nossos, né? A gente começa a entender que, eu acho que algumas vezes a gente mata os nossos filhos também. E aí são muitas camadas esse conto, né? Daria para fazer um encontro enorme. Eu quero trazer espaço de discussão, mas a gente ir integrando alguns aspectos desse conto, né? Algumas camadas desse conto, né? Primeiro, entender essa mulher que meio que se entrega, né? A um homem que oferece algo sem nenhuma garantia. Então a gente já entra num processo de ilusão. É tanto que um dos contos, esse capítulo, ele traz mais de um conto. E o outro é a menininha dos fósforos, que eu não vou tentar abordar hoje porque vai ficar muito longo, mas fala dessa ilusão, fala desse ceder à ilusão, ao invés de procurar abrigo. Então, La Chorona, primeiro, ela entra em contato e tem os filhos desse fidalgo, que talvez prometa a ela casamento, pelo que eu interpreto, né, pelo que dá a entender do conto, e vai casar com outra. Então, assim, a gente já começa olhando a ilusão. E trazendo a abordagem maior para essa segunda parte do conto, que fala sobre a poluição, a gente começa a entender a poluição nesse rio. Né? E a primeira parte, o que é o rio, afinal? Né? O rio é o nosso instinto, o rio é a nossa base, né? O que ela fala o tempo inteiro com a loba. Rio abarra o rio, tipo, tem um rio subterrâneo, muito mais profundo, que é o rio da nossa alma, que é a correnteza da nossa essência. Esse rio é muito forte, essa força é muito forte. É ela que sobrevive a tudo, né? Quando a gente se fragmenta, que se perde de si, que se perde de tudo, é esse rio tão profundo dentro do nosso ser que nos nutre. É a ele que a gente retorna, é ele a casa da alma, né? É ele que abriga, né, toda a pele de foca, é para ele que a gente mergulha. Então, ele já começa por essa essência. E aí vem, então, essa questão do que é a poluição. Ele diz que a poluição é quando a gente começa a fabricar na nossa vida apenas produtos do ego. Quando a gente começa a sabotar aquilo que é legítimo para a nossa essência, aquilo que é legítimo para a nossa alma. É quando a gente começa a destruir o nosso potencial criativo, criticando, questionando, sendo extremamente exigente consigo mesma. A gente vai poluindo o rio. E aí, quando tenta usar essa água, quando tenta navegar nessa água, não consegue. Não consegue enxergar nada, não consegue achar nada. E aí vem o sentimento de estar perdida. Porque você está colocando a mão lá, tentando pegar esses filhos e você não consegue encontrar. Mas eu sabia que estava aqui, eu adorava fazer isso, e agora você não acha mais. Então, trazer esse olhar para a nossa consciência, trazer esse olhar para a nossa realidade, de onde eu estou poluindo o meu rio interno. Né? E por que eu estou fazendo isso? De quem eu aprendi isso? De quem eu puxei essa informação? Eu fiz esse download de algum lugar. Será que quando eu era criança eu fui muito cobrada? Porque essa poluição, essa voz interna, né, o ânimos que vem num lugar, ao invés de proteger, de nutrir, de fazer, de dar força à mulher, né, nessa impressão tão poderosa na psique, ele vem tóxico, ele vem destruindo, ele vem negativado, e ele vem dizendo, olha o que você está fazendo, isso daqui é muito ruim, tá vendo que ninguém vai comprar isso? Não tá vendo que ninguém vai reconhecer? Você tá achando que você estuda? Você não estuda nada. Você sabe muito bem que as pessoas estudam mais do que você, você sabe muito bem que as pessoas fazem mais. Ele vai sabotando cada passo. Nossa, você fez e ficou maravilhoso, mas você viu o tempo que você levou? Qualquer pessoa faria melhor e mais rápido. Então, esse complexo interno que vai destruindo, 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 e a gente não olha para isso, porque a gente já está acostumado à poluição. Ela bebe água do rio quando está grávida. Quando você está gestando uma ideia, que seria essa gravidez, você está gestando uma mudança de vida, gestando uma decisão, você vai lá e bebe desse rio poluído. E dá espaço para esses complexos destruírem. Então, é muito importante trazer esse olhar para esse rio e entender que, às vezes, a gente está igual a ela, à margem do rio, procurando os nossos filhos e chorando, como um fantasma, porque a alma está com fome. Ou é um corpo não habitado, né? O corpo ele fica sem alma, porque a alma, na verdade, ela está aprisionada à margem desse rio, procurando a sua energia criativa.
procurando algo que ela acha que é a solução. Porque o que São Pedro diz? Só quando você encontrar esses filhos é que você vai passar para o reino dos céus. E aí, às vezes, a mulher trava na margem do rio, chorando, procurando isso que ela não sabe o que é, mas que ela só vai conseguir mudar de vida se encontrar. E aí isso se torna uma grande prisão. É o que é o dinheiro? Às vezes você acha que você só vai poder fazer uma mudança na sua vida se esse dinheiro vier. Se esse emprego vier, se esse relacionamento vier, se esse casamento vier. Você fica procurando aquilo ali, que, na verdade, você não olha para a poluição do rio. E às vezes, como ela diz, esse filho é do ego. É isso mesmo que você quer, esse emprego? Você tem certeza que é isso que você quer? Isso realmente que você está buscando? É isso que a tua alma pede? Você não sabe, está desesperado nas margens do rio. E aí quer criar uma nova vida, mas trava no meio desse processo. Faz sentido para vocês essa história? Fala um pouquinho. Posso falar? Não Pode, sei. pode. Então, eu achei muito interessante, assim, esse conto eu já tinha lido antes, mas faz muito tempo que eu não leio de novo, e esse livro é tipo uma bíblia, né? Você tem que ficar lendo e relendo sempre, porque cada vez que você lê, você atinge uma camada diferente, né? Como na astrologia. A gente brinca que é um livro oculto, né? Ele se É, comunica com o seu nível de consciência. sim, então, aquela coisa que você falou, né? No caso da primeira versão, onde ele fala que quer levar os filhos com ele e ela dá essa violência em retorno, só que assim, falando o que você falou, primeiro ela faz alguma coisa nele, mas ela também faz nela, ou seja, nada que você faz de extremo para o outro não vai impactar na sua vida e como você está se tratando, né? Que é essa poluição. Fala muito sobre essa polaridade, essa dualidade, né? Filhos gêmeos, duas vestes, afoga duas crianças no mar, né? Que é a água, que é essa correnteza que também o rio representa. E também eu penso que assim, o criativo ele está relacionado com a nossa casa 5, né? Na astrologia. E a casa 5 também é regida por quem? Pelos filhos, porque é o projeto mais criativo que o homem pode fazer na vida, né, na existência, é o poder da criação do filho. Então, isso se ressoa, né, essas duas ideias de criança e criatividade, é, ou que, ela não matou os filhos, só um minuto, por favor. E na alquimia, a casa 5 também é a casa que o espírito acessa a terra. Ele começa na casa 10, que seria na matriz, que é a mulher, e aí ele desce, né, ele se conecta à terra na casa 5, que é representada pelo chakra básico. Então, também é a casa onde a gente, sabe, a terra. Então, olha a importância da Desculpa, voltei. criatividade. Sem problemas, olha a importância da criatividade. Né? Nossa energia que é a terra, que nos conecta a essa dimensão. Os prazeres também, né, a própria Kundalini, fala essa mesma linguagem, né? Pode continuar. Ah, tá, desculpa, eu achei que você queria falar. Então, assim, por exemplo, bebeu a água do rio, as crianças ficaram cegas, ou seja, né, por conta dessa poluição. Então, tudo que a gente transmite na nossa carga para os nossos filhos desses problemas que são recorrentes, né, arquetipais sobre o masculino sombrio dentro da vida de uma mulher, entendeu? Então, eu acho bem, bem bacana tudo isso que você trouxe. E, de fato, a poluição, né? Eu cheguei já uma vez sonhar com meu pai sobre ele tá indo num rio que está totalmente amarelo, poluído de alguma fábrica dele, e eu vou correndo atrás dele porque ele pode morrer, e eu falo, não, pai, mas ao mesmo tempo eu não sabia onde eu estava pisando, eu não estava vendo, eu falei, eu vou me machucar aqui, eu não posso seguir ele, né? E aí vem uma mulher na margem e me chama, vem para cá, aqui tá seguro. Então, ressoa muito, né? E eu acho que Que várias simbólico. mulheres têm esses tipos de sonhos de diferentes aspectos, falando sobre essa poluição, sobre essa cegueira, né? Já tive sonho que me pediram para
fechar meu olho e eu nunca mais enxergar, e aí eu falo, então abre meu terceiro olho, porque assim tudo eu enxergo, entendeu? Não vai fazer falta. Então, eu acredito que isso percorra a psique feminina de qualquer jeito, né? E todas nós passamos a nos identificar com essa energia, porque é o que a gente sempre tem, né? É recorrente na nossa psique. Muito, muito recorrente. É um medo muito comum. Exatamente porque, na verdade, feito ela fala, manter o rio limpo é um esforço constante. Tipo, o problema não é poluir o rio é fácil. O difícil é manter o rio limpo. Porque a gente está sempre sendo poluída, é sempre alguém criticando, é sempre alguém trazendo medo, é sempre um julgamento, um trauma de infância. Tem sempre uma questão ali que, na hora que você vai criar a sua vida, vem um programa mental, ancestral, de vida passada. Então, poluir o rio e tornar ele tóxico é muito fácil. A questão é manter o rio limpo. Aí manter o rio limpo para que a gente possa estar, né, na hora que buscar, poder ir ver as margens, né, ver o rio límpido como um espelho, é onde o processo fica mais difícil. Sim, e falando de rio, né, falando de criatividade também, quando a gente olha, né, a questão do nosso útero, né, que é a nossa energia criativa, é onde a gente gera bebês, mas gera também os nossos projetos, gera nossos sonhos, né, e esses filhos, como você falou, né, de serem também, né, parte de nós, então, assim, parte dos nossos sonhos, quanto a gente às vezes deixa também e mata nossos próprios sonhos, né, em razão de inúmeras outras coisas, em razão dessa poluição, quando a gente não escuta, né, a nossa própria voz, a nossa própria essência, e quantas vezes a gente traz isso para o nosso corpo físico mesmo também, no nosso útero, quanto a gente não cuida do nosso corpo, quanto a gente polui o nosso corpo com inúmeras coisas, né, que a gente sabe que não fazem bem, e isso vai trazendo, vai também nos distanciando de quem a gente é, da nossa E energia adoecendo criativa. também, né? Oi? E adoecendo, né? Quantos casos Adoecendo, de. adoecendo o nosso corpo, adoecendo o nosso útero, né? Hoje a gente vê que tem muitas doenças que estão relacionadas, né? Que a gente vê mulheres com um grande número de mulheres com endometriose, com câncer de ovário, câncer de útero, porque a gente está impedindo a nossa energia criativa, está impedindo a gente de criar, né? A gente está matando nossos filhos, né? Nossos projetos, porque a gente está sendo criada, né? Foi criada e ainda está sobre uma sociedade patriarcal que limita a mulher. E quantas mulheres, né, que vieram antes de nós deixaram de viver seus sonhos, deixaram de, né, não se podia nem mexer em dinheiro, não se podia ter posses, não se podia ter nada. E hoje a gente está quebrando isso, mas a gente ainda é o resquício disso, né? A gente ainda tem essas memórias, a gente ainda tem essas Carrega, né? crenças. Ainda Carrega a dor com carrega a muito isso. gente. E aí olhar para esses filhos, né, e para esse rio, porque também diz respeito às nossas águas, né, onde o nosso sangue, né, nosso sangue menstrual também é as águas do nosso corpo, também é esse rio, né, por onde sai ali, tudo que não faz mais sentido, e se você bloqueia isso também, aí a gente vai sentir no corpo, vai sentir dor, vai sentir cólicas, né, vai sentir inúmeras coisas que são efeitos desse bloqueio também, né, desse não deixar essas águas fluírem, não deixar esse rio limpo, né, parte disso também, no físico, no espiritual, no mental, no emocional, né, e eu acho que, assim, também, em relação a essa questão desse ânimos, né, que ele vem e ele está sempre ali, né, na nossa cabecinha, ele sempre, como se diz, alimentando para que as coisas meio que não aconteçam da forma que a gente quer que aconteça, né? Sempre, tipo, criticando, e o quanto a gente está também deixando isso se alimentar, né? O quanto a gente ainda está deixando isso tomar conta e não fazendo o que precisa ser feito, que seria limpar o rio, né?
buscar formas de limpar esse rio, buscar formas de a gente se conectar mais com a nossa essência, que eu sinto muita falta, tenho sentido muita falta disso, sabe? Dessa conexão, porque são tantas coisas, são tantas camadas de outras coisas que vêm para te tirar meio que do foco. Eu até vi um Reels essa semana, que a menina ela, tipo, botou no chat GPT, como que ela como que o chat GPT como que seria, deixa eu pensar aqui como que eu vou formular isso, que agora nem, ela colocou como seria para prender uma mulher, uma coisa assim, na psique, o que ele faria para não deixar essa mulher viver os sonhos dela, uma coisa assim. E aí ele foi listando várias coisas que são exatamente o que a sociedade meio que faz com a gente, sabe? Muito louco. Eu falei assim, gente, que loucura. Depois, se eu achar, eu mando. Vou Eu não sei procurar se eu também. me enviei para Já até mim, tem porque às vezes eu receita envio para para mim. isso, né? Né, ele coloca o que você faria para isolar uma mulher e tal, aí ele isola, tipo, aí ele vai falando várias coisas, destrua a Desconectar credibilidade ela da dela, sua faz ela questionar a sua espiritualidade. imagem. Tu viu esse Rios também? Viralizou, né? Tipo, desconectar, principalmente que eu fiquei assim, falei, cara, é isso, desconectar da espiritualidade, de quem ela é, tipo, vai destruindo a mulher, né? E era o que também acontecia muito com as mulheres que vieram antes de nós, que, tipo, não tinha posse, você tira tudo dessa mulher, você vai tirando, é o que um relacionamento abusivo faz, vai desconstruindo ali de pedacinhos, né? Para que essa mulher chegue a um ponto de ela estar tão destruída que ela não consegue sair daquela situação. E aí fica igual a La Chorona, só chora ali na beira do rio e fica buscando ali os seus sonhos, só chorando. E aí, será que a gente vai ficar chorando quanto tempo? E como conta, né? Acaba virando uma vida pela metade, porque fica tudo pela metade. O curso fica pela metade, a costura fica pela metade, você começa a fazer os canteiros, fica tudo pela metade. Porque você tem até um impulso criativo por causa da energia feminina que está presente, mas essa energia do tomar, do conquistar, do concluir, que seria esse ímpeto do ânimo de estar tóxico, então vai ficando tudo pela metade, uma vida pela metade. Né? A mulher ela está imersa numa vida cheia de responsabilidades e afazeres, mas fica tudo pela metade. Né, por causa dessa força, né, desse impulso tão deteriorado sobre si mesma. E para ir limpando esse rio, são várias etapas e vários aspectos, né, mas a primeira questão é a gente começar a trazer consciência do quanto está poluído, né, do quanto eu estou permitindo que fique poluído o meu rio, do quanto eu estou, né, soltando os pequenos detalhes, né, porque os pequenos hobbies, os pequenos prazeres, eles vão trazendo vida nova ao rio. E às vezes a nossa rotina ela vai engolindo a gente e acaba não trazendo espaço para alimentar a alma. Porque é tanto trabalho, tanta coisa, eu falo isso até por mim, eu lendo o capítulo e levando um tapa na cara, né? Porque eu também tenho trabalhado muito com essa correria que foi esses últimos meses por causa da minha gatinha. E aí, tipo, também não estava sobrando tempo, qualquer minuto eu quero descansar. Então, eu não lembro a última vez que eu pintei, que eu desenhei, eu gosto de pintar com o hábito de pintar. Tipo, nossa, vou comprar, cheguei em Recife, hoje eu vou comprar um caderno de aqueles cadernozinhos jardins do não sei o que, tá ligado? Que tem um monte de desenho. Se vou comprar um negocinho desse. Porque há quanto tempo eu não faço algo tão prazeroso? Pelo simples fazer. Isso, a ausência disso polui o rio. Fala, Juliane. Oi, minha gente. Eu estou com o livro aberto aqui, eu já tinha feito algumas marcações. Inclusive, esse capítulo é um capítulo que vai virar um vídeo, assim, uma página que eu criei que se chama Fluir como um Rio. Justamente de ter tomado consciência de que eu preciso mudar, né? Preciso, justamente você falou, manter esse rio limpo é um desafio constante, né? Então você toma às vezes consciência do que precisa ser mudado, mas a dificuldade é manter esse rio limpo, porque o padrão de pensamento, de coisas que eu identifico que são coisas que eu escutei desde criança, né? E você vem repetindo. Então, assim, quebrar isso e é difícil, né? E muitas vezes eu me vejo no redemoinho do rio. O rio sempre tem redemoinho. Então, quando você falou aí de que forma, eu me lembrei de um vídeo que eu estava assistindo do Cláudio Tebas, e ele falou da curiosidade, do brincar. Quando a gente vira adulto, a gente esquece de brincar
qual a importância desse brincar? Porque brincar, a criança sempre está, ela brinca por curiosidade. Curiosidade vem de cura. Então, essa é a etimologia da palavra. Então, assim, quando eu fico curiosa por aprender coisas novas, por buscar novos caminhos, eu vou me curando, né? Vou me curando de mim mesma, né? Eu até escrevi isso. E aí, recentemente, até uma conhecida postou, assim, colagens. Eu fiquei, cara, eu fazia colagens, eu adorava fazer colagens, pegar coisa velha, caderno, revista, e fazer colagens, e era uma coisa que eu gostava, era prazeroso, e eu nunca mais fiz, né? Fazer caderno, agenda. E ela postou, ela fez, sabe, Ju, eu tô recebendo várias mensagens disso. Cara, eu gostava de fazer isso e não tô fazendo, sabe? Justamente por correr atrás do financeiro, de ir por um caminho que, para mim, que eu tô fazendo esse caminho, para mim, é o que seria seguro. E já me questionaram, será que é o seguro mesmo? Será que você seria feliz nesse caminho? Porque você se internalizando, botando força, né, energia no que você gosta e que você vê que faz sentido para você, acho que você iria ganhar muito. É lógico, dinheiro a gente vive com dinheiro, né? Você iria se satisfazer mais, iria receber muito mais se você se entregasse nesse caminho que você quer. E eu identifiquei já o caminho, porque muitas vezes eu me sentia perdida, né? Feito o rio, a nascente de um rio, você não imagina que ela vai virar um rio tão grande. A nascente geralmente é muito pequenininha, né? E nesse percurso do rio, ele vai se encontrando com afluentes, e você vai transitando. Então, atualmente eu vejo que meu caminho é mais por esse lado aqui. Mas se de repente mais na frente eu não for esse caminho, eu vou por esse caminho aqui. Então, uma das partes do livro, desse capítulo, diz assim: o rio da mulher selvagem nos alimenta e faz com que nos tornemos seres semelhantes a ela, o que dá vida. Quando eu vejo mulher selvagem, eu vejo muito assim, de ser subversiva, de você não ser, assim, você se escutar. Quando você se escuta, você é disruptiva, né? Você não é igual. Mas você não, eu falo assim, ser disruptiva no sentido de se ouvir, o que é que faz sentido realmente para mim. E muitas vezes eu vejo assim, isso aqui faz sentido para mim, mas você fica, mas será que é seguro mesmo? Aí você não flui, você não anda, entendeu? E nesses dias eu tava meio assim, né? Foi o achei aí aquele negócio todo, mas também eu sei que eu tô para menstruar também, isso influencia também. Mas é justamente a frase que tu falou, Aline, de manter esse rio limpo. É um desafio constante, e esse é meu desafio constante, que eu percebo. Muito bem. E aí você tá, né, tá com toda a razão nesse aspecto, que são muitas questões, acaba que, na verdade, o livro inteiro e todos os contos, eles voltam para o mesmo ponto. Cadê a mulher selvagem? A mulher selvagem, ela desconfiaria da arapuca, que era a presença desse homem, antes de ter qualquer envolvimento com ele. Ela nem chegaria a se envolver com ele, a mulher selvagem desperta, porque ela já desconfiaria, ela já estaria ali intuitiva, vendo que aquilo dali era ilusão. Então, assim, a gente nem se aproxima da ilusão, porque a gente está num estado de consciência alerta. Então, sempre volta para a mulher selvagem, sempre volta para o instinto selvagem, sempre volta para questionar o sistema, não a si mesma. Questionar o mundo, a realidade, as opções. A gente não questiona o sistema, a gente questiona a si mesmo e as nossas próprias escolhas. E se mutila. Então, isso é muito forte. Pode falar, Larissa. Então, na prática da meditação, tem uma alusão que explica como funciona a meditação, que é o seguinte: numa garrafa você coloca pedras, areia e terra e água. E quando você sacode essa garrafa, uma água que inicialmente era limpa, límpida, e que você conseguia ver o fundo da garrafa e todos os elementos ali inseridos, ela passa a ser turva, ou que a gente poderia chamar de poluída. E aí você já não consegue identificar
as características daquela água, a limpidez daquela água, ou mesmo cada um desses ingredientes adicionados à garrafa. Aí ele explica que a meditação é essa atividade de acalmar as águas, acalmar para que tudo se sedimente e para que você contemple, possa, enfim, contemplar essas águas. E isso ficou vindo na minha cabeça enquanto você lia a coisa, porque, assim, ela está até agora revolvendo as águas. Ela continua revolvendo as águas. Em que momento ela parou para contemplar, acalmar, para poder identificar o que era dela, o que é sedimento, o que é a água da vida dela, né? Eu achei que, por alguma razão, isso ficou batendo na minha cabeça, a questão às vezes é necessário acalmar, conseguir encontrar um equilíbrio para você poder, inclusive, se contemplar essa água, poder enxergar dentro dessa água, dentro dessa garrafa que corre a água da sua vida, e identificar isso, identificar você naquele estado líquido, né? E outra coisa interessante nessa Tanto que o questão nome do dela... capítulo é As Águas Claras, né? E para ficar claro, a necessidade de você acalmar, contemplar, entender, se enxergar. Eu acho que a mulher selvagem, ela está no saber de si, se saber, se entender, se enxergar. A gente não vai conseguir alcançar a mulher selvagem enquanto a gente está olhando para a água turva. Ela está além disso, entendeu? Você precisa de calmaria até para você encontrar a sua mulher selvagem. E outra coisa interessante que eu achei de um relacionamento, obviamente, tóxico, né? Como o dela, que fatalmente o cara desuniu da vida dela assim, né? Às vezes, o matar os filhos... Que filhos nos dão um relacionamento ruim, né? Muitas vezes, o matar os filhos nesse sentido é também o que ela joga fora dela mesmo, o que ela te extirpa dela mesmo, entendeu? Que foi cocriado por aquela pessoa que entrou na vida dela. Então, a vontade de tirar da gente mesmo aquela pessoa que passou na nossa vida, aquela pessoa que de alguma forma nos deformou, né? Você vê que ela agride ele, ela se agride nesse afã sabe, de dissolução, né? Como diz na área médica, de solução de continuidade, realmente, de ruptura. E nessa mesma tentativa, ela afoga. Ela afoga aquilo que ela tem de conexão com aquela pessoa. Entendeu? E por mais que pareça assim doentio analisar, porque a gente tem sempre essa cabeça maternal, na minha cabeça, os filhos nessa questão são também né, os sinais, às vezes, até patológicos do que aquela pessoa deixou na gente, né? Oi? É um bom ponto. Entendeu? Porque a pessoa diz que ninguém entra na nossa vida e sai ileso, né? Ele sempre traz alguma coisa, deixa alguma coisa, tira alguma coisa de você. Por melhor que seja a relação, você sempre sai modificada das relações ao longo da vida. Isso forma, né, esses afluentes que a Juliane falou. São os afluentes da nossa vida. Todas as interações que nós fazemos alternam e alteram o rumo da nossa vida, né? Então, é muito nesse sentido de acalmar para enxergar a si e também enxergar o que a gente precisa ou deveria, ou então retirou de nós até à custa da nossa própria alma, da nossa própria limpidez das águas da alma, que a gente tirou da gente que talvez a gente precise realmente recuperar. Porque sem aquele pedaço que aquela pessoa roubou da gente, porque quando você tira de você, às vezes você não vê outra saída. Às vezes você não vê outra saída. Então você tira e arranca do teu peito, e quando ao fazer isso, você talvez tire de você uma parte essencial de quem você é, que você precisa recuperar. O padre Fábio de Mello tem um livro chamado Quem Me Roubou de Mim, que fala muito dessa dinâmica de relacionamentos abusivos, assim, independente de religião. Não é um livro religioso, né, do meu ponto de vista, ele é formado em psicologia. Para mim, um livro muito mais voltado para a psicologia. Ele fala exatamente disso, das pessoas, das interações que a gente vive, que roubam a gente da gente, a ponto da gente não se identificar mais.
E eu acho que essa afogar os filhos tem isso, a falta de identificação dela própria, que ocasionou justamente a presença desse ser sombrio na vida dela, né? E do quanto ela precisa resgatar isso. Mas para isso ela vai ter que acalmar a alma, para isso ela vai ter que acalmar esse rio, até para que ela possa enxergar e parar de simplesmente cavar o fundo do rio no desespero. Parar de viver no SOS. É porque são muitos aspectos, né? Quando a gente olha por essa interpretação que você traz de que talvez os filhos devessem ser afogados, então vem a pergunta: se os filhos deveriam ser afogados, por que ela está procurando por eles até agora? Porque às vezes ela teve um impulso, ela teve um surto. Naquele surto ela afogou, e talvez eles devessem ser afogados. Mas quantas vezes a gente deu uma morte a uma relação que deveria morrer e depois ficou desesperada querendo ressuscitar aquilo dali? Então, também tem esse olhar, né? Ok, talvez realmente ela devesse matar os filhos, mas o quanto ela perde de louca, transtornada, porque sem eles ela não consegue seguir. Porque quando ela diz você só vai entrar no reino dos céus se você trouxer eles, é porque ela diz eu não posso seguir sem isso. E eu joguei no rio, e aí ela está desesperada. Então, também tem esse outro ponto, né? Que a gente tem que trazer esse olhar. Ok, esses filhos, eles deveriam ser afogados, vamos supor, mas eu estou perseguindo isso ainda? Esses filhos, eles não deveriam ser afogados. Eu estou afogando os meus filhos, que são preciosos para mim. Eu estou matando eles. Então, em que ponto eu preciso resgatá-los? Né? Então, também traz esses dois lados. E aí viria um muito bom senso. Né? E entender que esse processo de clarificação da água do rio, ele é um processo lento. A gente leva muito tempo para poluir. Um relacionamento abusivo, ele não se constrói do dia para a noite. Só que aí a gente quer limpar o rio em uma semana, quer limpar um rio em uma sessão terapêutica. Então, as meninas, às vezes, vêm de relacionamentos abusivos e eu digo logo, para o mesmo tempo que você levou de relacionamento, você vai levar para se curar. Ah, mas eu fiquei no relacionamento 10 anos, então agora são 10 anos olhando só para você. Você não passou 10 anos se destruindo? Vamos passar 10 anos se reconstruindo, então? Porque a gente passa 10 anos se destruindo e aí depois quer passar 6 meses resolvendo a vida. Então, assim, trazer esse olhar também, que esse processo da água ficar clara de novo, ele é um processo lento, ele é um processo de reencontro, de retomada de consciência, né, de retomada da lucidez, de reconstrução desse ânimo que impõe limites, que diz, daqui não passe, não me perturbe, né, não me incomode, eu não admito esse tipo de interferência na minha vida, né, eu sou um artista e agora eu estou pintando, todo mundo vem e me atrapalha, não vai me atrapalhar, eu estou num momento de criação, não entre nesse espaço e acabou. Então, a reconstrução dessa força do self, dessa força, desse lado selvagem e não domesticado, dessa destruição desse arquétipo da boazinha, ele também é um processo longo e gradativo. Ila, você queria falar? Espera que tem fila. Oi. Boa, tantas informações legais, né? Eu estava escutando um vídeo e vendo sobre a questão da criatividade, que para a gente ter a criatividade, a gente precisa ficar atento. A criatividade, ela é a conexão aos momentos. E eu fiquei, nossa, exatamente, como a gente foge dos momentos, né? E busca a ilusão. E tenta se anestesiar da vida. E aí a nossa criatividade acaba minguando perante isso. Então, quanto mais atento, porque a criatividade vem de uma frase, o que vocês estão falando, né, vai ativando a criatividade. Um olhar para uma paisagem, olhar para o céu, olhar para algo, tudo isso, quando a gente está com o olho atento, a gente está cheio de vida. E uma coisa bem legal que eu também escutei foi falando assim, hobby é só um nome que os adultos inventaram para poder brincar em paz. E eu amei isso, porque eu acho que também isso daí, para despoluir o rio, está muito conectado ao prazer, ao brincar. E quando é que a gente foi perdendo, né, a nossa alegria de viver, tudo tem que ter um propósito. Não, você quer rabiscar, rabisca. Não precisa ser bonito, não precisa ser perfeito, não precisa cantar bem, não precisa dançar bem. Só dança, só canta, só se diverte. E eu acho que isso está muito conectado quando você fala da mulher selvagem, que ela não iria cair,
Porque a gente não tá mais selvagem, a gente não tá mais cantando, a gente não tá mais com voz, com alegria, a gente não tá atenta, né? Ou seja, com a nossa criatividade fluindo, né? Então, como é importante esse olhar para ir despoluindo esse rio. Enfim, foi isso. Muito, muito perfeito, né? E vem, inclusive, uma perspectiva de um vídeo que eu vi, dela dizendo assim, se você tivesse quando você está com a mulher selvagem, essa voz interior, ou essa influência externa também que vem, sei lá, você está pintando, e aí vem aquela voz ou aquela pessoa ali que vai dizer, nossa, mas isso tá legal, é para vender, não sei o quê. Na hora, a mulher selvagem, ela vai rosnar e mostrar os dentes. A gente desaprendeu a rosnar. A gente, às vezes, está rosnando no sentido de estar agressiva e está tentando, sabe, como ela, transtornada. Mas esse rosnar de proteção, de demarcação de território, de não ultrapasse, a gente desaprendeu, nossos limites não são respeitados. Né? Então, principalmente a nossa geração, que vem de uma educação de que a criança não tem vontades, criança obedece. Então, essa geração que vem nessa dor, ela vem agora, nesse momento, na hora de ter essa invasão e esse predador da psique ali, falando que você tem que ele vai lhe destruir, lhe devorar, ele vai poluir o rio, ele está chegando com tonéis de poluentes, a gente, ao invés de rosnar, a gente não vai. Então, é importante também trazer essa energia, né? Às vezes é só um hobby, é o meu hobby, eu tenho que defender ele. E ela traz uma lista também de fatores que limpam o rio. Mas deixa a Juliane falar. Não, ouvindo Ila, eu me lembrei de um livro que eu comprei, ele é lindo, minha gente. Aprender de coração, práticas para liberar o espírito criativo. É lindo, deixa eu mostrar aqui. Ai, bota uma foto no grupo? Que legal. E a Corita Kent, foi a Corita Kent e a Jane Stewart. A Corita, ela era uma freira. E, assim, justamente quando ela falou de ter o olhar atento, tem um trecho do livro que ela diz assim, quando eu caminho na rua, eu olho os outdoors, eu olho tudo, chega um momento quando eu vou criar, tudo isso me chega. Todos esses estímulos, né? Então, eu vou botar no grupo. Vale super a pena. Eu achei, acho que a melhor aquisição, uma das melhores aquisições desse ano, esse aqui e esse aqui, ó. Esse. Que é A Morada da Alma. Esse é um bom livro. Pronto, Pronto, vou botar os dois. Hoje foi o dia do livro, e essa semana vai ser, né? A outra semana, a semana do livro, a gente já teve 4 livros aí. Teve o da Mulheres que Marcam os Lobos, né? O de Clarissa, que é o Fogo Criativo. Vocês estão agora incumbidas do papel de escrever lá no grupo as indicações de leitura. Já teve o de Padre Marcelo, não foi, Larissa? Padre Marcelo, mais 2 agora, pronto, ótimo. Então, vamos todas compartilhar os aprendizados. Adorei isso daí já achei super interessante. Então, eu acho que é desse lugar, da gente aproveitar. Mas é como a gente estava conversando no começo, né? Que não é um tema que Clarissa traz do tipo... É um tema que nós, mulheres, em diferentes formas, em diferentes abordagens, tipo, é aquela mensagem... Isso, Shelley, obrigada. É aquela mensagem que chega nos nossos ouvidos aos gritos. Recupere a vida criativa. Recupere a chama criativa, recupere a força instintiva. Todos, está no outdoor, o universo está gritando isso, né? É um chamado que vem de todas as mulheres. Recupere a força de criativa, né? Saia do automatismo, saia do torpor, saia do desespero sem foco, né? E recupere essa vida criativa. E ela fala, como então reassumir esse rio, reassumir o poder, né? Desse rio. Ela traz algumas sugestões. Primeiro, aceite o alimento, que é esse aspecto de voltar a receber comentários, elogios, percepções que nutrem a alma. Porque quando a gente entra nesse estado destrutivo, até os elogios a gente não aceita, a gente rebate. Tudo que nutre a alma, todos os comentários, todos os feedbacks positivos, a gente não aceita, né? A gente entra num estado permanente de feedback negativo e de uma visão distorcida de si, e aí entra novamente nesse lugar de dor. Então, ela diz para aceitar o alimento, para reverter esse fenômeno,
Se manter sensível, né? Ela traz isso em várias páginas, então recomendo a leitura do capítulo, né? Lógico. Então, se manter sensível, para quê? Para trazer isso que ela disse. Se manter conectada, manter a sensibilidade, né? Ela diz assim: para criar é preciso que sejamos capazes de nos sensibilizar. A criatividade é a capacidade de ser sensível a tudo que nos cerca, a escolher em meio às centenas de possibilidades de pensamento, sentimento, ação e reação, e a reunir tudo isso numa mensagem, expressão ou reação inigualável que transmite ímpeto, paixão e determinação. Então, é preciso se manter sensível, se manter intuitiva ou se manter em La Loba, né? Se manter nesse arquétipo que se conecta aos ciclos, se conecta a tudo que vê, se conecta à natureza, se conecta a si mesma, se conecta, voltando para Carol, ao seu próprio útero, ao seu sangue, né? Se manter nesse ciclo de sensibilidade para acessar a criatividade, porque a criatividade, ela não vem da rigidez, né? Quanto mais rígida, metódica, protocolar a sua vida estiver, tudo no to-do list ali, tudo no checklist, tudo com horário marcado, que a gente tem a ilusão de controla o tempo, né? A Matrix, ela faz você achar que você tem controle, para você se prender nessa ilusão. A gente usa relógio, a gente faz agenda, a gente controla o nosso dia, então a gente entra numa ilusão de controle imensa, como se fosse possível. Então, sair desse lugar e entrar na sensibilidade. Outro aspecto que, lógico, sensibilidade, ela diz, seja selvagem. Então, né, traga esse instinto, né, traga essa potência para limpar o rio. Comece, independente do que seja, né, se permita começar, né, às vezes a gente tem impulsos criativos e a gente não permite começar. Proteja seu tempo, e aí vem a imposição de limites, né, mantenha essa estrutura firme do que você está fazendo, né, proteja o ambiente de criatividade que você está construindo, o espaço de criatividade. Eu tenho uma cliente que a gente estava trabalhando essa criatividade, ela é artista plástica, e ela definiu uma mesa em que ela colocou, ela ficou parecendo uma mesinha de criança. Ela colocou vários papéis de canetinhas, não sei o que, assim, na prateleira na parede, e uma mesa. E aí essa mesa era a mesa livre. Não era de trabalho, não era de nada. Era só para ela sentar e criar. E desenhar, pintar, recortar, fazer artesanato. Voltei? Tinha dado uma travada. Minha internet deu uma piscada aqui. Então, ela fez essa mesa criativa para ela, para ser livre. Era a mesa do, sabe, sem responsabilidades. Já para proteger essa energia, né? Para proteger esse momento. Porque, veja, quando a criatividade é o seu trabalho, como se manter criativa? Ela é artista plástica, então a criatividade é o trabalho dela. Ela dedica o trabalho, ela tem projetos, ela tem prazos, ela tem entregas para as partes, né, para os eventos e feiras. Então, como é que eu transformo isso em algo livre? E aí ela criou esse espaço e foi muito bacana, o tanto que repercutiu nela, de trazer a criança ali na hora de fazer. Tipo, não precisa ser vendável, não precisa atender a demanda da minha assessora, é livre. Então, proteger esse tempo, proteger esse espaço, trazer essa liberdade, mantém o rio limpo, ficar com essa energia, né? Trazer, ela diz assim, fique com ela, insistindo para que nada impeça de exercitar o ânimo. Então, se manter nesse lugar de estar sempre eliminando a sujeira do rio, eliminando essa sujeira e se mantendo ali, de volta à limpeza e à purificação desse rio. Proteger sua vida criativa, fazer algo verdadeiro, forge, né, seu trabalho verdadeiro, e ofereça alimentos para a vida criativa. Então, eu posso até colocar esses nomes lá no grupo, para vocês lerem, e trazer isso como um verdadeiro checklist, né, de, primeiro, trabalhar com algo que faça um propósito, então aí a gente já volta para a mulher selvagem ela não estaria trabalhando em algo que não é autêntico, porque tudo dá dinheiro, não é sobre dinheiro. Então, ela não estaria trabalhando em algo que não é autêntico, porque isso seria uma violência contra si mesma, contra os seus valores, os seus princípios, contra a expressão dos seus dons e talentos. Então, ela estaria trabalhando, talvez, muito, mas em algo que ela realmente acredita. Em algo que a alma dela se conecte.
Porque dedicar a maior parte da sua vida, já que a gente trabalha muitas horas por dia, para fazer algo que, na verdade, vai estar roubando seus ossos, não tem o menor sentido para uma mulher selvagem. Em nome de quê? Em nome do dinheiro, do status, do reconhecimento da família, do ego? Então, a gente já tem esse lugar de libertação, e oferecer alimentos para a vida criativa, que aí vem, né, tudo. Brincar, colorir, sentar no chão. Quanto tempo você sentou no chão? Quanto tempo você deitou no chão da sua casa? Só deitar e olhar para o teto. Tem uma série chamada Imperatriz na Netflix, ela é bem legal, bem mais densa, né, um drama, mas aí ela é muito conectada à natureza, aos estímulos, e aí o imperador se encanta por ela e escolhe ela por causa disso. Ela chega num salão com um teto lindo, que teto de salão, né, dessas casas do imperador, né? Aí ela deita no chão e fica olhando. Aí ele passa e vê ela com aquele vestidão longo, deitada no chão. Ou ele olha para ele e faz, o que você está fazendo? Ela, você nunca fez isso? Tipo, você nunca parou para olhar? Aí, quantas vezes a gente parou para olhar? Só para deitar. Então, às vezes, nutrir a nossa vida criativa é simples. A gente pensa que é algo complexo, eu tenho que parar, tenho que ter tempo, tenho que construir um espaço, tenho que comprar um caderno de pintar. Não. E, assim, a criatividade também, ela se manifesta no tédio. No realmente não estar fazendo nada. E a gente está sempre querendo preencher de coisas, né, o nosso tempo. A gente não quer o tédio. A gente está sempre querendo preencher de coisas. Ah, se eu estou parada, eu não estou produzindo, eu tenho que estar produzindo alguma coisa, eu tenho que estar me ocupando de alguma coisa, né? Ah, se eu sentar aqui no sofá e ficar quietinha aqui, parando, pensando, 5 minutos, aí vem a louça que está na pia, a roupa que tem para botar para lavar, né? E aí, às vezes, a gente deixa, de repente, de fazer uma meditação, a meditação tem 15 minutos, nossa, 15 minutos, vou ver uma meditação aqui, tem 5, né? E a gente não para, é esse parar mesmo, e fazer nada também. Porque é no fazer nada que a criatividade também ela vem se manifestar. E aí vai surgir uma ideia, de repente, de fazer alguma coisa, de criar alguma coisa, de desenhar alguma coisa, de não sei, né, fazer qualquer coisa, mas às vezes é no tédio, no não fazer nada, que vai fazer com que a gente consiga também desenvolver melhor essa vida criativa, essa criatividade. É a E a gente fica criminalização do ócio, né, Carol? É a criminalização do ócio. E até, assim, eu vi uma pesquisa em relação também às crianças, né? Por exemplo, hoje, a gente tem tanta essa interação no celular, né? A gente está o tempo todo, quando a gente está parado, a gente pega o celular e fica ali rodando tela, né? E para as crianças, principalmente, é essa privação desse tédio e dessa criatividade. E aí as crianças acabam que não estão conseguindo desenvolver a sua mente criativa, porque elas não têm tédio. Por exemplo, na nossa infância, a gente ainda tinha, né? Vamos botar aqui, a minha idade, meus quase 39 anos, a gente tinha televisão, mas a gente tinha restrição de tempo de televisão. Por exemplo, na minha casa, a minha mãe ela era foi professora de jardim de infância, então ela sempre estimulou a gente a desenhar, a pintar, a montar coisas. A gente tinha uns livros, que até um tempo atrás eu perguntei à minha mãe se ainda existia, uns livros que ensinavam a fazer várias coisas, carrinho, várias paradas com garrafa PET, carrinho, aranha, sei lá o quê, com garrafa PET, canudo, sei lá o quê, e eu e meu irmão, a gente pegava esses livros e ficava vendo o que a gente encontrava em casa para poder montar aquilo. Então, assim, são essas coisas que vai estimulando a criatividade. A criatividade não é algo que, assim, tipo, pô, agora eu vou ser criativo.
né? Não é assim. Você vai trabalhando ela, né? É algo que a gente pode também. Ah, nunca desenhei, nunca pintei, não gosto, tipo, não é que nem gosto, né? Mas assim, nunca pintei, nunca, não sou boa em desenho. A gente não precisa ser boa, né? É aquele negócio que a ela falou, a gente também não precisa ser boa. E a coisa ela vai se manifestar nesse teste, no teste aquilo que faz sentido, porque às vezes, pintar não faz sentido, mas de repente, eu sempre quis aprender a costurar, né, que eu vou puxar sardinha pro meu lado, de costura, né, sempre quis aprender a costurar, então, vê alguém que costure, que possa te ensinar a fazer alguma coisa, a você pegar e fazer, ver, queria aprender a fazer, sei lá, macramê, queria aprender a fazer crochê. Enfim, essas coisas manuais também, elas nos conectam com o nosso feminino, nos conectam com o nosso com nossa essência também. Até tem alguns livros que falam sobre isso, e até acho que do próprio da Mulheres que Correm com os Lobos também tem uma parte que fala em relação a isso, né? As questões manuais, né? Os trabalhos manuais, eles também fazem com que a gente entre em conexão, porque quando você está ali, o teu cérebro para, né? Se você está ali contando o pontinho de crochê, você se distancia também desses pensamentos, né? Esses pensamentos intrusivos, desses pensamentos de tá bom, tá bom. Se você entra num coisa que a criatividade ela tá ali, você entra nesse flow, né? Que fala, e você, tipo, desconecta de se tá bom, se não tá, se tá ficando bonito, se não tá ficando bonito, você só faz. Entra num transe, né? E isso nutre a nossa alma, isso nutre a nossa essência, né? Muito bem, é isso mesmo. Adorei. E acho, inclusive, que você devia abrir umas aulas de costura pra gente. Juntar você e Maninha costura muito também, para colocar umas aulas de costura online. E é uma coisa, por exemplo, eu me desconectei um pouco da costura, porque eu me frustrei um pouco com a costura, porque eu sou muito, né? Eu tive uma infância criativa, como eu falei, e isso me estimulou muito. Então, assim, eu tenho facilidade com todas as paradas manuais. A única coisa que eu não sou muito chegada no crochê, porque eu acho que fica muito tempo parado ali. E fazendo, contando pontinha, aí eu me perco. Eu sou doida para fazer esse negócio, já tentei várias vezes, mas eu sou meio apressada. E talvez é uma coisa, até um ponto para eu voltar a fazer. Só que eu sempre vou puxando para o empreendedorismo. Então, assim, tudo que eu vou fazendo, eu fico assim, isso aqui dá para vender. Eu entro nessa... São os produtos do ego. Exatamente. E, assim, agora eu estou num momento em que eu me afastei, tipo, dessa coisa toda criativa que estava vinculando à forma de eu ganhar dinheiro, e agora eu estou voltando a fazer mais por prazer. Há um tempo atrás comecei a pegar uns negócios, umas roupas lá para costurar, para acertar, enfim, e eu fiz aquilo e eu me senti bem, porque antes estava uma coisa assim de pressão, de eu tenho que ganhar dinheiro com isso aqui, enfim. E aí a gente entra também nessa rodinha, né, dos ratos de tipo, eu tenho que colocar isso em caixinhas para, eu posso ganhar dinheiro com isso. Não, às vezes é só fazer. Perfeito, isso mesmo. Giliane? Não, enquanto Carol falava, eu me lembrei de uma palavra que eu não conhecia, mas eu gostei muito dela, que é serendipidade. Não sei se vocês conhecem. Uhum. E serendipidade, eu vou ler o que eu escrevi sobre ela, certo? Serendipidade. Você sabe quem sou eu? Eu sou aquela descoberta que surgiu de forma inesperada, aquele acaso afortunado que aflui com criatividade e perspicácia, a consciência do destino que se torna valiosa, desejada. Então me guarde, me leve, me carregue, e quem sabe, na fluidez do rio que és, nos encontraremos. Que é justamente quando você está fazendo, lavando os pratos, varrendo casa, né, andando na rua, olhando para o céu, e de repente pá, vem a ideia que tu estava precisando, o caminho que tu estava precisando. E justamente essa palavra eu conheci através de um oráculo chamado Costuras, da Andrea Fortes. Ela, inclusive, tem um livro, mas tem esse oráculo que eu achei bem legal. E justamente num encontro tipo desses, me veio
uma ideia, justamente por conta dessa palavra, que não estava, eu nem estava nem pensando em entrar na reunião, mas assim, que vai virar, se Deus quiser, meu projeto de mestrado, que eu sempre fiquei adiando, assim, mas eu sempre quis fazer. E eu achei assim, poxa, que massa, né? O que eu conectei com uma experiência que eu tive muitos anos atrás como mediadora em museus, que nesse momento atual eu conectei com o que eu vivi. E eu Uhum. achei assim, poxa, isso aí vai ser muito legal, sabe? E que eu tentei o mestrado, mas ainda bem que não deu certo, porque esse projeto que eu estou pensando, acho que é melhor do que eu escrevi. E eu acho que vai me dar muito mais assim tesão de pesquisar, de fazer, do que simplesmente passar por passar, sabe? Eu acho que vai ser um filho, na verdade, que eu vou gerar. Então, tudo como deve ser. Eu queria propor para vocês, se vocês, né, se a gente puder passar para essa parte, eu compartilhar a minha tela para a gente fazer uma desprogramação. Eu tenho um áudio de uma das jornadas dos eclipses em que a gente trabalhou a inspiração, foi a jornada da criação. Acho que Carol participou, não foi na jornada da criação, foram 14 dias, né, que foi bem grande, e aí a gente desprogramar essa questão da inspiração. Eu ia fazendo eu mesma, mas... Picotando você. Já comecei. Por isso. Eu ia fazer eu mesma, mas a minha internet está gravada, e aí eu acho que funciona melhor para vocês, né? Para não ficar cortando a minha voz, certo? Então, mais alguém quer acrescentar alguma coisa? Vai até falar depois também, se quiser. Mas a gente passa por esse momento de desprogramação. Todo mundo visualizando? Jornada da Criação, Stellium. Vamos iniciar. Todo mundo vendo e ouvindo? Tá ok? Alguém me dá um feedback, por favor? Beleza. Aumenta um pouquinho o Então, volume. aqui tá no máximo. Você consegue aumentar no seu? Eu vou fechar minha câmera e meu áudio, mas eu estou aqui. Então, se permitam receber, entrar no estado de relaxamento, né? A desprogramação, ela é uma energia, ela vai trabalhar no seu campo. Então, como se eu estivesse ao seu lado, uma mão na altura do peito, outra no topo da sua cabeça. Então, sente como se eu estivesse ao seu lado, né? Com as mãos nessas posições. E relaxa. E aqui a gente está trabalhando os comandos da DNB. Então, vai dizendo sim se for verdadeiro para você, né? E relaxa, respira. Para o nosso momento de desprogramação neurobiológica de hoje. Comece relaxando, procure uma posição bem confortável, respire fundo. Se você sentir que seu corpo está tenso ou sua mente agitada, assista ao vídeo de relaxamento antes desta desprogramação. Ou tire alguns minutos para que você possa estar em total presença e consciência e relaxar todo o seu corpo. Você pode usar também uma meditação guiada, ou um áudio, ou uma frequência, para que nesse momento você esteja em permissão, com sua mente direcionada ao aqui e ao agora. Ativando círculos de proteção, ativando leis cósmicas, ativando a energia da desprogramação. A cada frase, responda sim, se verdadeira para você. E sinta a energia da DNB fluindo pelo seu corpo a cada comando, como se eu estivesse com uma mão no topo da sua cabeça e outra mão no centro do seu peito. Respire fundo 3 vezes. Vamos começar. A inspiração flui naturalmente para... E eu sou aberta para receber a qualquer momento.
que este programa mental seja instalado agora, se sobrepondo a qualquer outro pré-existente, você permite? Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Que em todos os lugares em que você não reconhece que cada experiência da vida é uma fonte potencial de inspiração e crescimento, sejam liberados agora. Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Que em todos os lugares você não reconhece a fonte de inspiração e criação que você é, com ideias inesgotáveis, seja liberado agora. Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Sente a energia, traz a consciência para o seu corpo, libera. Que toda desconexão com a potência criativa da fonte, que impede que você acesse a energia da criação de uma realidade abundante, seja liberada agora. Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Que todo medo, julgamento, projeção ou expectativa dos outros que você comprou como verdadeiro sejam agora liberados e devolvidos aos seus remetentes com partículas de luz anexadas, sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Que toda projeção e expectativa que você cria sobre si mesma, que lhe impede de se conectar ao fluxo abundante de criação do universo, seja liberado agora. Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Que todo apego, dor e controle sobre as suas criações, por memórias desta e de outras dimensões, sejam agora liberados, revogados, transmutados em luz da fonte criadora de tudo que há. Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Que em todos os lugares, tempo e dimensão em que você escolhe não criar, pois isso lhe faria ser vista e prestigiada, que todo medo e dor associados, em todos os níveis, por tudo que isso representa, seja liberado agora. Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Que toda desconexão com sua intuição que lhe impede de acessar a inspiração da fonte, a criação a partir do seu eu superior, seja liberada e transmutada agora. Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Que em todos os lugares em que você não honra as oportunidades e desafios que lhe revelam a necessidade de ruptura com a realidade já criada, para uma nova criação infinitamente superior. Você libera agora? Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Que todo voto, desejo, contrato e juramento de manter suas criações escondidas e tudo que isso representa sejam revogados, liberados e transmutados agora, trazendo a consciência de oferecer seus dons e talentos a toda a humanidade. Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Você permite que toda a criação seja ancorada na diversão de simplesmente criar, experienciando o momento como único e de imensurável beleza? Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Que é fácil, leve, possível e permitido criar tudo que seu coração desejar, pois todos os recursos, bens, pessoas e energias que serão contribuição para sua manifestação serão atraídos pelo seu pulsar em luz? Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Que seja restaurada a confiança na fonte criadora, em toda a sua generosidade e abundância, que a tudo cria, a todo momento. Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza.
Que toda energia hoje acessada seja integrada com facilidade e leveza para o seu bem maior e toda a humanidade? Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Respira fundo. Enche o peito, solta o ar. Traz a tua consciência para o aqui, para o agora. Retornando aos poucos. Eu sou a Aline, fundadora e terapeuta do Instituto Stellium, e essa foi a nossa desprogramação de hoje, na Jornada da Criação. Gratidão, gratidão, gratidão. Respira fundo, retornando aos poucos. Todo mundo se sente bem? Conseguiram relaxar? Tiveram alguma sensação? Maravilhoso, como sempre. Só o comecinho ali também, depois se você puder mandar, não sei se você ia mandar pra gente, porque o comecinho ali deu uma picotada. Mas eu fui falando sim também. Eu falei, sim, eu quero ouvir. Aceito. Mano, vou mandar no grupo. Limpa, desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza. Eu vou mandar no grupo. Para trazer essa consciência também, que, como eu sempre trabalho, né, a gente tem que trazer essa visão que é importante a tomada de autoconsciência, é importante a expansão de consciência, mas só a expansão de consciência resolvesse era muito mais fácil, né? Já era metade do caminho. Então, ok, Aline, eu tenho que limpar meu rio, eu tenho que retomar minha criatividade, eu tenho que terminar o que eu começo, eu tenho que proteger a minha criação, e por que eu não estou fazendo nada disso até agora? Né? Talvez o que a gente tenha conversado aqui não seja nenhuma novidade, não seja algo que você faça, uau, não sabia, meu Deus, é mesmo? Mas e por que você não está fazendo, então? Né? Então, trazer também essa retirada de peso, né? O chicote, ele não pode existir, né? Eu sempre falo, só o chicotinho. Então, trazer essa consciência que existem ferramentas terapêuticas, né? Ila, se ela descarregou, ela me avisou, mas ela é psicanalista, né? Ela está como parceira comigo na Stellium. Então, é preciso, sim, né, encontrar ferramentas que funcionem para você, para trazer ajuda para reconstruir tudo isso, né? Para liberar os votos, para desprogramar, para trazer força ao chakra básico e liberar qualquer outro nível de bloqueio, né, para trazer a consciência sobre os desafios da fase atual, né, e para trazer a integração com a realidade também, né, como é que eu posso criar uma nova realidade dentro de um sistema, dentro de uma matrix em que a gente vive, em que eu tenho que pagar boleto, em que eu tenho que viver, né, em sociedade, mas ao mesmo tempo mantendo o meu lado selvagem e nutrido. Então, trazer essa integração exige ferramenta terapêutica. Então, como a gente sempre fala, né, nós somos muitas, estamos conectadas, né, e é sempre importante lembrar disso, né, essa recuperação do rio não tem que ser feita por você sozinha na raça, né, às vezes a gente pode fazer um grande mutirão de deusas e vamos limpar os rios umas das outras, então lembrem disso. E gratidão pela presença hoje, né, quem quiser falar, pode falar, fica à vontade, então só agradecer, por estar aqui com vocês, pelo tempo, pela dedicação, né, cada uma com seu esforço, tentando encaixar a sua rotina, então eu fico muito honrada, né, muito, muito, muito obrigada, então podem falar. Só agradecer. Obrigada, querida. Realmente é sempre um privilégio estar podendo participar desses encontros, né? Não é um encontro só com vocês, né? Você sempre diz, e estava ressoando o tempo todo enquanto a gente fazia a desprogramação, que a cura de uma é a cura de todas. Você sempre fala isso, martela, e realmente é isso que vem na minha cabeça sempre, a cura de uma é a cura de todas. Então, quando a gente tem esse espaço aqui de fala, de escuta, de presença, né? Isso reverbera para além de nós, né? Reverbera para a nossa geração futura, presente e passada, né? Para as nossas antepassadas, para a nossa... eu acho que é transcendental mesmo, então, sinceramente, eu só tenho
gratidão no coração nesse momento. Obrigada, meninas. Cara, e hoje foi muito bonito, porque todo mundo contribuiu, assim, muito, né, foi como um grande, acho que a gente falando de criatividade, né, virou um grande tecido, né, algumas das meninas aqui eu conheci numa proposta que chamava TA, eu acho que hoje foi um grande tecido, assim, cada uma trouxe um pedaço e costurou um retalho, e ficou muito bonito. Amanhã até eu vou assistir a gravação de novo, para absorver mais informações, porque ficou bem bacana. Fico muito, muito grata por essa partilha. Nossa, eu também, super. Muito obrigada, meninas. Foi muito, muito positivo. Muito bom. Agradecer também, né? E foi muito bacana. E eu queria deixar outro livro também, que é esse aqui. Maravilhoso. Agora eu também tenho 20 livros para contar, agora por conta da Juliane. Manda lá para nós. Ele também, esse mesmo autor, que eu não sei dizer o nome dele ainda, mas ele também... Ele também não tem uma consoante nesse negócio aí, né? Ele é o mesmo autor de Flow, porque Carol falou de você entrar no Flow quando você está no atividade. O livro Flow é ótimo. Mas, assim, é um livro bem bacana. Eu ganhei ele, que eu pedi de aniversário. Mas, assim, ainda estou lendo. São capítulos que você tem que ler, rever, né? Feito o livro de Mulheres que Correm com Lobos, que, como Larissa disse, foi Larissa, que é tipo uma bíblia, né? Você vai lá, lê de novo, aí tá cheio de marcação e risco, eu sempre risco o livro. Não Mas isso perto de Aline. Ela não gosta que risque o livro. Eu só risco Mulheres que Correm com os Lobos, porque eu tenho a outra edição sem riscar, mas eu sou a pessoa que não risca livro. eu só sei, assim, usar o livro, riscando, botando post-it, escrevendo com lápis. Aí tem livro que eu não gosto de emprestar. Porque, enfim, tem coisa muito que eu escrevo, eu não curto. Mas, assim, são 3 livros legais para... Ótimo, indica lá no grupo pra gente, né? Ou bota a foto da capa, como você quer achar mais interessante. Eu gosto que a foto da capa é legal porque a gente procura, né? Uhum. Ou o link, às vezes sabe o link do livro, de uma vez já disponibiliza o link, aí a gente já vai vendo se as economias do mês vão dar para comprar tudo isso. Eu vou falar outro, posso falar outro? Esse aqui, ó. Alma e Moral. Ai, mas o que eu ouvi falar. Eu comprei esse livro por conta da Andrea Fortes, que é do livro que eu falei para você, Costuras, e do Oráculo, porque tem uma coisa de uma carta do Oráculo que é muito legal, acho que tem super a ver com o capítulo de hoje, que é a carta da traição. Quando a gente fala traição, a gente fala, traição, homem e mulher, de parcerias, né? Mas não. Mas a gente lembrar da traição a gente mesmo. Quanto que a gente se trai, né? Que tem umas coisas que ela fala que é não romantize o que te atravessa o peito. E aí você pode abranger para muita coisa, né? Não só para relacionamento, mas assim, por um lugar que você não faz sentido para você, de você estar fazendo algo que não tem nada a ver com você e você está continuando, você ainda está fazendo, mas por que você está fazendo? Ele também é um livro que é fininho, mas é aquele livro que você tem que ler e ficar pensando, sabe? Tem a peça desse livro. Outro vai se chamar Clube do Livro. Não, a gente podia fazer, né? Isso. Tá. Ô, Juliane, esse livro aí, eu assisti a peça com essa atriz. Fala. Ela faz a peça inteira pelada. Completamente nua. E ela já é cinquentona, quase sessentona. Ela faz a peça inteira pelada. Depois dos 10 minutos que você fica um pouco chocado, e eu não sou uma pessoa de ficar chocada, você fica naturalmente chocado com uma pessoa ainda mais tão vivida pelada. Ela passa tanto tempo falando tantas coisas profundas, que nem o que ela falou, não romantize o que te atravessa o peito, que tu precisa, sabe, processar aquilo, a informação auditiva e visual, a nudez dela ela se cobre de tanta razão. Sabe quando diz assim, está coberto de razão? É ela nessa peça. Ela está coberta de razão o tempo todo. E o mais interessante, na minha opinião, é quando a gente ultrapassa, assim, que ela precisa de umas pausas para beber uma água, respirar, e ela fala, gente, se vocês quiserem que eu repita uma parte da peça, nesse momento, vocês simplesmente falem uma frase, uma palavra que eu disse nesse momento, que você gostaria de repetir. E aí a pessoa, ela está tomando a água,
é um momento que às vezes ela se veste com o mesmo pano preto que está na capa do livro. É um pano só que ela faz várias vestes, e aí ela fala, aí ela repete toda aquela parte que a pessoa falou uma palavra. Então, quem puder assistir a Alma e Moral, é life-changing mesmo, assim, é uma peça tão profunda que realmente fez assim com a minha vida, com a minha alma, com a minha cabeça, e recomendo. Legal. Já quero. Shelly, quando eu estiver em São Paulo, a gente vai caçar essa peça para poder a gente ir. Porque Vamos montar uma van. Cada uma de um ponto, a gente se encontra num lugar. ó, vamos. Que aqui para Recife provavelmente não vem, mas aí vamos procurar. Já quero. Então é isso, minhas deusas. Gratidão demais por hoje. Gratidão pela presença, pela partilha. Vou finalizar a gravação. Para quem está assistindo depois, sigam o perfil no YouTube também, deem like, comenta, né? Vamos interagir, ajudar os algoritmos. E qualquer dúvida, né, claro, só entrar em contato, chamar no privado, lembrando que, né, ninguém está sozinha, estamos conectadas. Vou parar.